Nem todo dia foi bom, mas em todo dia houve algo bom. A arte de encontrar a luz nos dias difíceis. Esta frase simples é uma das mais poderosas que podemos lembrar, especialmente quando a vida parece ter sido uma sucessão de dias pesados, de luta, de perdas e de cansaço. Ela não nega a dor, não esconde as lágrimas, não romantiza a dificuldade, mas ela muda o foco. E em mudar o foco, ela transforma a maneira como lembramos, como sentimos e, acima de tudo, como seguimos em frente. Por que isso importa? Nosso cérebro é programado para se lembrar do que dói. É um mecanismo de sobrevivência. Lembrar do perigo para evitá-lo no futuro. Mas essa mesma programação pode nos prender num ciclo de memória seletiva, onde só enxergamos os tombos, as quedas, as falhas. E aí chegamos ao fim de um ano, de um ciclo, de uma fase e pensamos, foi tudo tão difícil. Mas será que foi só difícil? Ou será que no meio do caos houve também um café quente que aquietou sua alma por 5 minutos? Uma mensagem inesperada de alguém que se lembrou de você? O sol que entrou pela janela num dia nublado? O abraço silencioso de quem estava ao seu lado, mesmo sem palavras? Isso também aconteceu. E esses também são a diferença entre a narrativa do sofrimento e a narrativa da resistência. O bom nem sempre é grande, às vezes é quase invisível. Em dias de tempestade, o bom pode ser ter conseguido levantar da cama, ter respirado fundo antes de reagir, ter lembrado de beber água, ter olhado para o céu, mesmo sem esperança, ter conseguido dormir, mesmo que pouco. São micro-vitórias, são frestas de luz em portas fechadas. E elas contam, elas importam, porque a vida não é feita apenas de grandes eventos, mas da acumulação silenciosa de pequenos gestos de perseverança. E esses gestos são, sim, o bom de cada dia. Isso não é positivismo tóxico. É sobre não deixar que a dor apague a beleza. Há uma diferença enorme entre negar a dor e escolher também enxergar o que não foi dor. A primeira é fuga, a segunda é resistência. Você pode ter tido um dia terrível no trabalho, mas à noite, ao ouvir a risada da sua filha, seu coração se moveu. Isso não apaga o dia difícil, mas amplia a verdade sobre ele. A verdade passa a ser, foi difícil, mas também houve riso. E quando acumulamos essas verdades ampliadas ao longo do tempo, nossa história deixa de ser uma história de sofrimento e passa a ser uma história de sobrevivência iluminada por momentos de graça. Treinar o olhar para o bom é um ato de coragem espiritual. Isso requer pausa, isso requer respirar no fim do dia e perguntar gentilmente o que, por menor que tenha sido, me trouxe um instante de paz, de alívio, de conexão hoje? Pode ter sido o cheiro da chuva, o contato visual com um estranho que sorriu, um sabor que te transportou para uma boa memória, uma música que tocou no rádio exatamente quando você precisava. Essas coisas não são acaso, são sinais de que a vida continua fluindo mesmo na dor. E percebê-las é como encontrar pedrinhas brilhantes num caminho escuro. Elas não iluminam tudo, mas mostram que há beleza no trajeto. E quando não conseguimos encontrar o bom, há dias em que a escuridão é tão densa que não conseguimos ver nenhuma fresta. E tudo bem, nesses dias o bom pode ser simplesmente o fato de você ter sobrevivido a ele, ter passado por mais 24 horas mesmo sem querer. Isso já é força, isso já é digno de nota, isso já é um lampejo de luz, mesmo que você não o enxergue ainda. Para você agora, se o ano foi pesado, se os dias se acumularam difíceis, se o cansaço ainda habita seus ossos, respire. E permita-se revisitar seus dias com um novo olhar, não para negar o que doeu, mas para honrar também o que sustentou. Porque a história que contamos a nós mesmos define não só como lembramos do passado, mas como caminhamos para o futuro. E se em cada dia houve algo bom, por menor que fosse, então você não apenas sobreviveu. Você foi sustentado por pequenos milagres cotidianos. E isso é uma prova de que mesmo na luta, você nunca esteve verdadeiramente sozinho. Nem todo dia foi bom, mas em todo dia houve algo bom. E encontrar isso é a arte secreta de seguir em frente com os pés no chão da realidade e os olhos no céu das pequenas graças.